Depois que você acumula algumas experiências, você consegue entender melhor porque algumas pessoas têm certas atitudes. Você consegue saber o que aconteceu com essa pessoa para ela agir dessa forma. Isso também vai muito de personalidade, e talvez esse seja um dos motivos que eu não consigo sentir raiva de alguém por muito tempo. Eu consigo enxergar um lado bom em certas pessoas que vivem no meio do caos, e é por isso que eu acredito na teoria de que você consegue tirar algo positivo de toda experiência, contanto que você olhe por um certo ângulo. Eu vou te dar um exemplo particular. Várias obras que eu criei, que são arte pura, refletia no momento que eu estava passando. After Hours, por exemplo, só saiu depois que eu passei por algumas relações, vamos colocar dessa forma. Então, mesmo passando por uma experiência talvez não tão boa, a parte positiva é que eu consigo transformar isso numa obra, eu consigo canalizar isso no meu próprio talento, que por consequência ajuda outras pessoas. Percebe como dá pra tirar algo positivo de qualquer situação se você olhar por um certo ângulo? E é por isso que esse álbum me chamou a atenção, que eu nunca tinha ouvido. Porque o nome da obra é basicamente o que eu te disse até aqui, Beauty Behind the Madness, a beleza por trás do caos. E esse álbum pega todo o conceito que eu te expliquei nesse começo e transforma em música, logo você vai entender o porquê. Eu preciso que você sempre guarde esse conceito na memória porque durante essa viagem, se você tiver esse conceito em mente, você vai pegar a ideia por trás de cada música. Vamos lá, o começo da obra já é algo caótico, propositalmente. Quando passa essa introdução é quando você começa a se expressar de fato. A primeira música desse álbum relata o conselho da sua própria mãe, que a vida que seu filho leva é autodestrutiva, só que alguns desses comportamentos são transformados em arte. Por isso na primeira música tem a frase: "Eu sei que você não entende, mas eu não posso me arrepender da minha escolha". O nome da faixa também não é por acaso. Ao mesmo tempo que ele conta como sua mãe falava de alguns comportamentos e que ela não concorda, ele assume que pro bem ou pro mal, essa é a sua vida. O que resta é tirar algo positivo de tudo isso. Lembra do nome do álbum? Por isso, ao decorrer da obra, você vai ver alguns comportamentos bem tóxicos que são transformados em música, porém de uma forma onde você só percebe se de fato prestar atenção. Por exemplo, a quarta música do álbum, que para muita gente é apenas sobre atividades noturnas, vamos falar assim, na verdade é sobre não saber lidar com o tanto de opção que a fama traz e como isso vai acumulando relações sem sentido. Por isso tem uma parte que ele fala que eles não vão dormir. E dessa forma a garota não vai tirar uma foto escondida, porque no final é tudo que ela quer, o status, falar para outras pessoas que tava com alguém famoso. Ao mesmo tempo que o Abel aceita essa condição, ele tenta tirar um proveito disso tudo. Isso nos leva diretamente à próxima música do álbum, a mais famosa inclusive. Justamente por levar essa vida, isso acaba se tornando uma dualidade. Você até quer algo mais profundo, só que relações vazias acabam se tornando tão parte da sua rotina que é como se você ficasse intoxicado. Você não sabe mais como é ter algo diferente. Por isso, o refrão dessa música é o Abel chamando alguém só pra ter um momento, sem carga emocional, sem apego, só um tempo de qualidade. Porque essa garota é um pouco diferente da maioria. No fim do dia, todo mundo tem problemas que refletem alguns comportamentos. E meu gato deu uma miada aqui, enfim. Algumas pessoas têm coragem de assumir e expor isso, e outras preferem fingir que aquilo não faz parte de você. Curiosamente, essas pessoas são as que mais julgam, porque não conseguem olhar pra si mesmo. É por isso que depois de expor uma situação, de certa forma, triste, o The Weeknd pergunta: quem é você pra julgar? Porque a maioria, em vez de tentar enxergar um lado positivo, que pode ser até mesmo a coragem de expor um problema, prefere julgar primeiro. Só que nesse hábito de se envolver com várias pessoas, eventualmente vai aparecer alguém que é diferente, que faça você se sentir diferente, mas daqui a pouco eu chego lá. Pela proposta do álbum de enxergar a beleza por trás do caos, muita coisa é dita em forma de metáfora, que você só vai entender se souber a ideia do projeto. Agora que você percebeu alguns padrões e como lidar com a fama traz muita coisa negativa, vamos para a sétima música do álbum, uma música que pouca gente entendeu de fato. A essa altura você deve saber que com a fama, junto com relações vazias, abuso de substância vem de bônus. E tem um motivo do porquê o pozinho mágico é a substância favorita dos artistas. Se você é alguém confiante, ela faz você ficar 3 vezes mais confiante, você fica hiperativo. Na sua cabeça você consegue fazer absolutamente tudo. Isso também dá uma sensação de genialidade, você faz tanta coisa com tanta confiança que parece que aumenta a sua criatividade. E para quem cria isso é essencial. Agora que você entendeu essa parte, a metáfora da música é que o pozinho mágico é retratado como uma mulher. Por isso a frase "ela sempre vai tirar o melhor de mim".
Agora dá uma olhada no clipe dessa música e você vai entender. Perceba que o The Weeknd canta com a puta confiança, a plateia em si tá odiando ele. Só que na cabeça de quem tá sob o efeito, ele tá arrasando, e sua confiança não é abalada em nenhum momento, nem quando jogam alguma coisa nele. Tem uma parte que ele fala, o pior ainda está por vir, no caso é quando passa o efeito, quando essa euforia, essa autoconfiança que foi impulsionada passa, é quando você fica no pior estado. Inclusive o final do clipe tem outra mensagem escondida, porque a plateia só aproveita aquele momento quando esse processo de autodestruição chega no ápice, com The Weeknd pegando fogo e cantando ao mesmo tempo. É algo no sentido de que o público só vai gostar do que eu faço se eu estiver nesse estado, e ele aceita fazer algo que é ruim pra ele se conseguir tirar uma coisa positiva pra outras pessoas. É literalmente a beleza por trás do caos, a parte positiva de um comportamento autodestrutivo. Agora lembra que eu disse que nesse hábito de se envolver com muita gente vai aparecer alguém diferente? Então, ao decorrer do álbum, o Abel expande essa proposta para outras pessoas, quando você consegue ver as coisas positivas até de uma relação tóxica. Por isso a música seguinte retrata uma relação onde esse momento vale mais que uma coisa saudável. A outra pessoa não consegue sair disso. Ela sabe que nunca vai ter um relacionamento de fato, só que ainda assim não consegue desapegar. É como se essas duas músicas estivessem interligadas. Uma expõe um momento mais íntimo, o que acontece nessa relação tóxica, e a outra é a consequência desse momento. Agora, pra mim, a música que representa a síntese dessa obra não é The Hills, não é nenhuma das mais famosas, é essa aqui. Porque no momento que você analisa toda a situação pela ótica de enxergar a beleza por trás do caos, você passa a analisar a vida de outras pessoas e o que aconteceu para ela chegar nesse ponto. Por isso, a 10ª música desse álbum conta a história de uma garota que sofreu abuso e teve uma adolescência muito complicada. E que isso levou ela pra vida noturna, se é que você me entende. Para a maioria das pessoas, quem decide levar essa vida não se valoriza, é visto como algo sujo, algo que faz você perder seu valor como pessoa. Ninguém leva em consideração o que levou alguém a essa vida, que às vezes não foi uma escolha, não é tão simples assim. Por isso, o começo dessa música é contando o lado de alguém que foi empurrada para esse ambiente. É uma pessoa tão traumatizada que achou na vida noturna uma forma de sobreviver. O refrão dessa faixa tem uma parte interessante, onde The Weeknd fala que na noite ela ouve ele chamando, no caso, a pessoa que traumatizou essa garota, e que na noite ela dança pra aliviar a dor. E que ela nunca vai sair disso porque é a única vida que ela sabe, é a única forma de sobreviver que ela conheceu. E de fundo The Weeknd fala, eu não acho que você vai entender. Justamente porque o fácil é julgar, só quem vai entender é quem tem a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. Mesmo que você não faça escolhas parecidas, você consegue pelo menos entender o porquê ela seguiu por esse caminho. Por esse motivo que na música tem a frase, ela era jovem e foi forçada a ser uma mulher. Você percebe que ela usa essa vida para reprimir uma porrada de trauma, uma tristeza absurda. Dinheiro e lágrimas continuam caindo do seu rosto. Inclusive, no final do clipe dessa música, essa garota consegue sair dessa vida e foge com The Weeknd. Isso nos leva à próxima música do álbum, porque é como se todos esses traumas tornassem uma relação ainda mais difícil. Cada um carrega seus próprios traumas, e isso torna quase impossível ter uma relação saudável. E mesmo que o Abel fale no começo que aceita a garota do jeito que ela é, com todos esses problemas, ele sabe que isso não tem futuro. É muito difícil não deixar que seus traumas afetem um relacionamento. E por outro lado, como ambos são pessoas meio traumatizadas, o The Weeknd questiona se ela vai aceitar ele da mesma forma. Durante toda a música ele fala que aceita os problemas da garota, só que no final ele não tem certeza se isso é recíproco. No entanto, quando você se cerca de relações vazias, é muito difícil desapegar quando você sente algo diferente, quando tem alguma coisa a mais. Isso normalmente reforça seus próprios comportamentos. Sempre que você perde alguém que era diferente, você volta para os velhos hábitos ainda pior. A penúltima música dessa obra é sobre isso.
Todos os pontos que a gente viu até aqui, abuso de substância, não saber lidar com a fama, não conseguir manter uma relação por conta dos próprios problemas, tudo isso é refletido nessa música, é um ciclo vicioso. O encerramento dessa obra é você enxergando alguém que tem tudo pra te dar a relação que você quer, mas você não consegue manter aquilo. No meio do caos de um relacionamento ruim, você pelo menos valoriza a beleza da outra pessoa. I can see your wings, but I know what I am and the life I live. E justamente por enxergar essa beleza, você torce para que ela ache alguém que possa dar o que essa pessoa merece, e esse alguém não é você. Quando você enxerga tudo que eu te contei com a ideia dessa obra, de fato vira arte. Quando você tenta enxergar o lado bom de toda a experiência dessa viagem, você percebe que realmente tem um brilho até em coisas negativas. Muita experiência foi ruim, foi tóxica, mas por outro lado, você tem uma obra que está eternizada, você tem uma arte que faz com que outras pessoas se relacionem. E eu espero que você pegue o conceito dessa arte e aplique na sua vida. Tente enxergar as coisas por outro ângulo. Você vai ver que dá para tirar algo positivo de qualquer situação, e dessa forma você consegue enxergar a beleza por trás do caos.